Bom, pessoal, estamos iniciando mais um estudo do magnetismo, do espiritismo. Hoje nós estamos na nossa 18º estudo. Então, nós estamos na parte prática, né? Estamos na parte prática. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho nas técnicas, nós estamos falando das técnicas na parte prática, nós vamos falar um pouquinho das técnicas, nós estamos falando sobre as técnicas conjugadas, aquelas técnicas que são em conjunto sempre uma com a outra. Então, hoje eu vou falar com duas técnicas que é bastante utilizada, nós chamamos de arrastamento e o espelhamento magnético. Então, arrastamento, segundo Deleuze, nós vamos ver toda a parte teórica, depois nós fazemos a demonstração para ficar mais fácil, por causa das gravações, né? Então, essa técnica foi ensinada por Deleuze e é poderosa para o tratamento das dores agudas ou crônicas. Quando a dor é crônica, pode exigir repetição da técnica por uns 30 minutos. Lembrar que sempre devemos buscar tratar a causa para que a cura aconteça. O tratamento da dor é emergencial. Isso é sempre importante. Eu sempre penso nessa técnica como aquela questão assim. Como que a pessoa, às vezes, está com uma dor de cabeça muito grande, ela vai e toma um analgésico. Então, o analgésico ele não cura, ele apenas alivia a dor. Então, por isso que ele fala aqui, que às vezes a gente tem que ter sempre essa conscientização, que nós podemos utilizar para aliviar aquela dor que a pessoa está colocando lá, mas sempre tem que buscar realmente onde está realmente a verdadeira causa, né, para você fazer a cura da pessoa. Então, você fica fazendo isso, você vai só aliviando, mas ela vai retornar, porque você não atingiu realmente onde estava a dor. Isso que ele está colocando aqui. O tratamento da dor é emergencial. Eu coloquei. O tratamento é utilizado também para expedir condicionamentos fluídicos, inflamatórios ou tumorais. Então, primeiro, para dores. O arrastamento deve ser feito para além das extremidades, pés ou mãos. Depois a gente vai explicar sobre isso, né? Para congestionamento, deve ser dirigido aos canais de excreção natural do organismo, urinários, etc. Estou meio baixo ali, mas vias urinárias, etc. Então, vamos lá. Eu vou ler tudo aqui. Queremos fazer uma separação. Arrastamento simples. Coloca-se a mão por alguns segundos no ponto a ser tratado e arrasta-se a dor ou condicionamento para fora do corpo, para além das extremidades, movimento rápido que confunde como dispersivo longitudinal. Vamos explicar uma por uma? Só que daí eu teria que sair daqui. Não deixa, não precisa tirar. Você pode só demonstrar. Não, mas só que daí pode ficar gravado, você não grava aqui, cada câmera. Aí eu teria que colocar. Então, vamos fazer essa primeira aqui. Essa aqui. Então, um arrastamento simples. Coloca-se a mão por alguns segundos no ponto a ser tratado, arrasta-se a dor ou congestionamento. Aqui não vai ter. Arrasta-se a dor ou congestionamento do corpo, além das extremidades, muito rápido, que se confunde com o dispersivo longitudinal. Deixa eu sair daqui, que fica mais fácil. Agora vai ficar na gravação. Então, essa gravação aqui, você quer que eu demonstre aqui? Então, essa técnica a gente utilizava muito, pessoal de técnica de Deleuze, a pessoa pode chegar, assim, por exemplo, com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Forte, grande. Eu quero fazer essa metoda. Pode ser no ombro, pode ser nas costas, mas vou colocar na cabeça. Então, o que a gente faz? O que nós chamamos de técnica de Deleuze? Bota a mão aqui e... Aí, se a dor for... se a dor for aqui, aí sempre as extremidades. Ó. Normalmente, eu peço para a pessoa fazer assim, que ela fica com a mão assim, ó. Com a mão assim. Porque daí, quando eu faço aqui, que eu estou colocando... E quando eu vou entrar com outra técnica de colocar assim, que daí depois você faz dispersivo. Ou eu estou com a dor aqui, ou, muito comum, que a gente trata aqui muitas pessoas, que a pessoa está com a dor nas costas. Né? Aí você pega aqui na dor nas costas aqui, você arrasta a dor
olha para baixo. Essa é a técnica de arrastamento. Eu coloco uma mão onde está a dor, ó. Nós chamamos de técnica de Deleuze. É muito... Por exemplo, eu já tratei pessoas aí com enxaquecas, que chegam com enxaquecas graves, então eu utilizava muito essa técnica para fazer o arrastamento dessa dor. Só que, como ele disse, isso é um alívio da dor. A pessoa está com a dor aqui, você arrasta ela para as extremidades. E por alguns casos, por exemplo, aí normalmente quando a pessoa está com o pé lá, eu arrasto, eu vou até dar com o pé. Bota a mão aqui, se for aqui. Entenderam a técnica desse arrastamento simples? Essa é a primeira técnica que nós chamamos de arrastamento. A gente utiliza muito dessa técnica. Agora vamos voltar por slide de novo. Assim, depois eu explicar ela completa. Então, aí o arrastamento conjugado. Né? Então, mas veja, na simples, na verdade, é uma mão só, né? O arrastamento simples a gente quase não usa. Ele é uma mão só. Coloca a mão por alguns segundos no ponto de ser tratado, então, no caso, a cabeça, coloca ali, dá sentir bem o local, daí vai. Normalmente a gente usa mais, eu já fui no conjugado, porque é a mais eu costumo de usar, mas essa não tem razão de lembrar isso. Porque nessa outra técnica você vai só com uma mão só, você não vai com as duas mãos. Mas o que mais utiliza é essa conjugada. Né? Que nós, inclusive, nós temos, por exemplo, técnica de Deleuze. A técnica de Deleuze, que é essa. Você faz quando a gente coloca no sistema, a gente coloca a técnica de Deleuze, que é essa. ELC. Técnica de Deleuze. E depois a gente começou a chamar arrastamento, né? Mas tem um arrastamento também, porque daí o arrastamento entra nessas outras partes aqui. Tem um arrastamento conjugado. Primeiro optar por dois momentos conjugados. Uma mão em posição local, foi o que eu fiz. Eu já fiz a técnica que eu mais utilizo e acabei não... na verdade, o que o Pereira mostrou é o A. O A, é verdade. Então, a gente vai optar por um desses, né? Essa é a primeira coisa. Vai optar por um desses aqui, A, B, C, D ou D, né? A, B, C ou D. Que depende do local que a pessoa está também, você pega e já bota uma mão e puxa. Então, o A e o B são os mais usados. Então, ou é a mão fixa e fazendo longitudinal, é o tipo A. O B é a mão fixa, como o Pereira fez, só que daí, em vez, conforme o local, em vez de você puxar para longitudinal, você puxa no transversal. Acho que depende da parte do corpo também, né? Sim, se você está, por exemplo, aqui, colocar para a mão, você pode jogar para o lado da mão, embaixo. Quando Porque daqui você joga aqui, que ele fala, pela orelha, você está jogando aqui, você está fazendo aqui no meio das costas, está fazendo isso aqui, você pegando aqui. Aí, se você conseguir colocar pelo lado da mão, você joga para a mão ou pelas pernas. Aí, digamos que tem uma dor aqui no peito, então fica mais fácil só de fazer o transversal. Estão entendendo isso, né? Uma mão circulando e outra arrastando horizontal ou transversal. Aí, essa é mais complicadinha, sabe? A gente não usa porque é complicado. Você tem que fazer aqui e a outra. Mas, gente, daí você já confunde a mão assim, né? Porque uma faz assim, a outra você faz. Sempre o sentido horário. Ou transversal, ou... Aí a pessoa tem que ter o sentido horário. Tem que fazer assim, arrastar. Arrastar. Aí é mais, a pessoa já se complica toda. Então, essa coisa que eu já tenho. Vocês estão citando que são técnicas que, se vocês vão ouvir falar, vocês sabem que pode ser utilizado. Então, tem o sopro frio. Você sopra e também faz o arrastamento. É como se jogasse e arrastasse. Com o sopro frio, você faz arrastamento, né? Então, você coloca, por exemplo, né? Vamos supor que fosse na cabeça. Tá colocando a mão aqui, daí com a outra, né? Digamos, para paciente que está deitado, às vezes pode ser mais usado, né? Para sentar lá mais concentrado. Então, a gente já falou que o sopro a gente evita usar, né? Já falamos o motivo. Mas quando o paciente está deitado, vamos supor que é um problema na perna aqui, né? Então, você pode colocar a mão ali, naquele local, e daí vai fazendo um sopro para, né? Mas é só para conhecer a técnica, a gente evita fazer, né? Então, e sempre, gente, essas aí são técnicas que a gente faz, a gente pega pelo tato magnético, né? Você pegou uma pessoa chega reclamando já, você faz. E não pode esquecer jamais, que a gente sempre repete, sempre intercalado com os que nós chamamos de H, com os dispersivos, transversais, não faz um pouquinho, faz de novo, faz. Não querer chegar lá e já começar a fazer, já faz o dispersivo. Faz primeiro o H e depois a H. Agora, na hora que você fez essa técnica aqui, você vai fazer nesse local ali, mais o longitudinal e o transversal. Porque você botou uma mão, de uma maneira você concentrou ali. Sim, a técnica termina sempre assim, você fez ali, você vai lá, faz
expressiva ali, aí depois você faz de novo, vai fazendo, colocar. Sempre tem que colocar isso na cabeça, não querer chegar lá e resolver a questão só concentrado, né? Então, você tem que sempre intercalar. Faz um pouquinho, volta de novo, faz mais um pouquinho, né? Agora, para dores, foi na realidade aquela que eu fiz, mas para dores que a gente usa muito. Não demorar na posição com uma das mãos, e sim iniciar o arrastamento com a outra mão. Quer dizer, não é chegar lá e ficar com a mão aqui já, já chega e já. Foi mais ou menos o que eu fiz ali, que é a que eu mais gosto de utilizar e utilizo muito essa técnica. Eu vou lá e arrasto a dor. As pessoas chegam às vezes com dores e funciona muito bem. É uma técnica que ela tem resultados, se aplicando ela adequadamente. O sábio de Deus que falou, a palavra. E de novo, ó, várias vezes, e no final fazendo o estado expressivo, iniciando o ponto tratado. Até além da extremidade, seguida e transversais no ponto tratado. Claro, tem que ser transversais. Sempre ali. Para a dor na região do ombro, para cima, o arrastamento deve ser feito pelos membros superiores. Então, aquilo que eu falei, nas costas, a pessoa está com dor na ombro, aí você vai jogar pelo braço. Eu costumo fazer no pescoço, nas costas, você vai jogar, vai tirar pelo braço aqui. Aí a pessoa está coloca. Às vezes eu uso as duas mãos, assim, um de cada lado assim, e vou fazendo o arrastamento, cada uma mão aqui no braço, pega aqui, e às vezes aqui nas costas, eu coloco a mão, vai puxando e vou fazendo, e quando chega aqui na frente, eu costumo fazer assim, aí você pega essa outra parte. Aí já é o longitudinal, na verdade, que você está fazendo aqui, ó. Fazer o longitudinal dispersivo, né? Na verdade. Não, mas aí eu estou falando que eu faço com as duas mãos, né, na ponta, mas aí eu faço isso aqui já tentando. Eu tenho o hábito também, às vezes, de fazer nesses casos aqui, que algumas pessoas comentaram que ela está com muita dor, cervical, coisa assim. Às vezes eu faço tipo no meio do arrastamento, um pouco mais lento, que é meio concentrado, e depois eu faço. Isso já seria o espelhamento. Né? Não. Espelhamento é outra coisa. Espelhamento você coloca com a mão ou outra. Estou falando de você fazer o arrastamento mesmo, com as duas mãos. Não podemos confundir espelhamento. É outra técnica. É arrastamento. Seria um arrastamento concentrado. Mas vai ser mostrado depois disso na prática aqui? Sim, podemos Porque falar. é muita informação. Aí... Tô vendo. Por isso que eu acho que é melhor, Pedro, você não dizer, eu faço assim, faço assim. Vamos ensinar a técnica. Não, Sônia, mas nós sempre temos demonstrado na parte prática aqui como é que a gente faz. Agora, eu não vou demonstrar como o outro faz, vou demonstrar com a maneira que eu faço e que você ia dar. Sim, mas as variações, estou falando. Isso a gente deixa para mais tarde, senão vai dar muita confusão na cabeça de vocês, né? Então, vamos seguir ali o que está escrito e vamos fazer. Para dor, então, já foi falado. Da parte da região, tratamento pelos membros inferiores. Não parar em articulações. Isso podem reter fluido. Agora, a coisa que você falou, Francisco, isso não é uma lógica. Vocês não vão sair daqui aprendendo, olhando aqui duas aulas aqui, ou assim na prática aqui, com um organizador. Isso aí vocês vão ver os dias que vocês tentar praticar, por isso que tem que fazer a prática, o exercício, aí você vai sentir a dificuldade, vai relembrando, vai lá no vídeo. Então, puxa, ele falou lá como é que tá lá, vamos ver na teoria como é que tá. Não adianta achar também, claro, eu acho importante. É que o visual para isso é muito bom. Importante, sim. Não, sim, com certeza. A gente vocês ficam olhando, né? Sim. Vamos fazer isso. Mas deu para entender ali, quando é do ombro para cima, usa o arrastamento pelo braço, né? Dali para baixo, usa o arrastamento pela perna. Né? E aí, ali que eu achei a coisa mais importante para caramba, que naquela outra técnica que nós estamos falando lá, que você poderia parar, quando está falando perpendicular. Você para e faz outra parte. Nessa aqui, não. Nessa você não pode parar no meio do caminho. Se você parar, você vai ter as articulações, aí pode dar problema de condicionamento, que ele pode parar ali a energia. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante a gente frisar isso, você gravar isso. Se eu estou fazendo um arrastamento, eu pego aqui e vou até lá. Se eu pego aqui, no meu membro inferior, por isso que eu gosto de fazer essa com o pé assim, eu pego no pé e vou até lá no fim. Eu não posso chegar e fazer até aqui no joelho e depois fazer no joelho. É nesse sentido que ele falou. Se nós estamos falando de arrastamento, os membros inferiores e superiores, eu tenho que pegar ele e ir até no fim, não sem parar nas articulações. Isso é importante, porque daí a dor pode parar ali. Até diz que dá para parar, mas, por exemplo, se é abaixo do ombro, vamos supor que seja uma dor aqui que você quer arrastar pela perna. Então, você vai e para no meio da coxa, se for para parar, né? Vamos supor que precisa parar, que você não mas se eu for pegar do membro inferior, eu vou pegar aqui na coxa. Mas só para explicar na parte teórica, né? Então, digamos, está aqui, você puxa até o meio da coxa. Por isso, você precisa ajudar. Por isso, nunca na articulação. Por isso que eu gosto de fazer assim, que aí chega a mão, já vou até lá no fim.
Começou a parar no meio, você traz com alguns concentrados, que é uma técnica de arrastamento só, tá? Porque, de qualquer maneira, vai ter que parar ali. É diferente dos dispersivos, que você está fazendo prática, daí você está dispersando, você para aqui, você vai. Essa eu estou arrastando uma dor, tá tendo esse foco, então vai até o fim, se você pegou aqui, vai até o membro. Isso é muito importante. Mas ficou dúvida? Façam perguntas aí, porque o que achar que está errado. Não, que depois vamos fazer a parte da prática, senão mostrando aqui. Não, mas faltou ainda pulou aí. Faltou a parte do congestionamento aí, que é diferente. Para congestionamentos, tumores e inflamações. Demorar alguns segundos com a posição de uma das mãos para bloco fluídico ou tumor grudar na mão. Iniciar o arrastamento com a outra mão, em movimento lento, como se estivesse abrindo o caminho aos pulsos. Esse sim. Com a repetição, vamos terminar o texto, com a repetição do movimento, a velocidade vai aumentando até se tornar dispersivo de fato. Geralmente, o corpo do paciente pode se fazer com excreção do material pelo canal escolhido, intestinal ou urinário. Então, esse aí também é importante. Esse aí, se você quer um tumor, você vai um pouco mais lento, você vai se arrastando, começa fazendo lento, e depois você entra com os... Porque aí funciona naquele exercício que nós fizemos, né? Com a energia na mão, tudo que nós vimos manipular. Então, ali você vai usar esse treinamento. Então, digamos, ou é um tumor, ou um congestionamento fluídico qualquer, ou uma inflamação. Então, vai usar a técnica, a mesma técnica que nós vimos para dor, só que aí você tem que colocar nesse local e sentir aquela energia como se ela grudasse na tua mão, né? Aquela energia da inflamação, do tumor e tal. A hora que você sentir isso, aí é que você vai arrastar. Então, como é uma coisa densa, diferente da dor, né? É uma coisa densa. Então, você vai ter como se estivesse abrindo o caminho mesmo. Você vai puxar ela. Vai puxar até que comece a abrir caminho e daí vai mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Né? É isso que está tentando dizer ali. E aí não é para extremidade, sim para um canal escolhido, ou intestinal ou urinário. A pessoa está com câncer aqui, sei lá, aí você vai para o lado mais próximo, nas costas, você pegou pelas costas, tá? Você está pegando pelas costas, você vai pelo lado do dedo que você pega os canais de expressão, normal. Digamos. E a visualização tem que ser essa, como se estivesse entrando no intestino e saindo. Ou entrando no sistema urinário, está fazendo circular, né? Então, essa é a ideia. A pessoa tem um câncer aqui no intestino. Você visualizou, você sabe perguntar, você conseguiu pegar ele, você vai fazer esse arrastamento para tentar, você vai forçar que ele se movimente. Incrível que os magnetizadores clássicos, eles contam os exemplos de casos desse aí, que as pessoas, às vezes, faziam a necessidade, que fazia jogar os fluidos, e era terrível. Eles faziam funcionar, mas não tem diarreia, coisa assim, porque realmente espelha a energia deles, né? Por essas vias aqui. Então, lembrar bem, a dor é para as extremidades, mas esses problemas assim, de questionamento que é denso, tem que ser via intestinal e urinária, mesmo que esteja em outro local, vamos supor, está no pulmão, mas você vai ter que escolher uma via, vai sair pelas vias urinárias ou vai sair pelo intestino, né? Normalmente, problema de pulmão, eu acho que é mais fácil sair pelo intestino, né? Então, você escolhe... Se for um câncer na bexiga, ou um câncer aí você vai estar mais perto ali já, né? Aí você, é questão de você entender. Então, aí ele fala aqui... Aí, a causa morte é muito maior para a pessoa, né? Tem melhor sobras fluídicas não tumorais ou inflamatórias, não bem, que não se dissipem com transversais, podem ser usados com arrastamento, paralisia e sanidade. Segundo transversais, depois da... O que quer dizer isso? Depois que você fez tudo isso aqui, que você fez o tratamento, aí você pode fazer uma arrastando para a extremidade, mas seria o quê? Seria aquelas sobras fluídicas, né? Aquelas energias densas, você pode fazer uma depois puxando para a extremidade. Né? Você fez tudo. O outro processo qualquer, você tratou de qualquer outra coisa, sentiu que ainda tem um congestionamento lá, não tem nada a ver com o tumor, não tem nada a ver com a inflamação, não é densa, mas está um congestionamento, então esse congestionamento pode ser, mesmo não sendo dor, ele pode ser direcionado para as extremidades. E daí não tem nada a ver com tumor, inflamação e tal. E se for tumor, inflamação, congestionamento, tem que ser pela via intestinal ou urinária. Deu para entender? Agora, o espelhamento magnético. Essa é uma técnica também. Eu acho sim, que essa é uma técnica
que ela tem muito a ver com, até mesmo com tato magnético, com as percepções que você tem, porque ela é muito útil também, a gente utiliza bastante isso, né? Então, como se utiliza ela? É utilizada para fazer uma interconexão entre dois centros vitais, mesmo não vizinhos, ou entre intestino e cérebro. O início dela, até inclusive um colega nosso que fez alguns estudos na pesquisa de Foeras, ele utilizava muito o intestino. Eu gosto de usar muito o intestino, porque se fala que o intestino tem muita ligação hoje, inclusive, com Alzheimer, com depressão. Tem a microbiota, que eles chamam, aí, tem muitos estudiosos chegando a essas conclusões, que são tudo interferência do nosso trato digestivo, aí, dessa microbiota aí, que afeta essas questões. Inclusive, alguns estudiosos, fora do doutor espírito, chegam à conclusão que até em questão de Alzheimer, muitas outras doenças degenerativas tem a ver com essa microbiota que está no intestino. Então, uma das questões que a gente muitas vezes faz é utilizar uma bola de intestino. Vamos ver aqui a técnica aqui, depois vocês vão entender. Sabe-se que o intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios, pouco em relação à massa cinzenta encefálica, mas com a alta produção de serotonina, né? Serotonina é 90% do total, né? Que é do intestino. A conversa entre o cérebro e o intestino pode estar no nível vago, nos dois sentidos. Olha bem isso aqui. Por isso, em situações de estresse, sentimos um frio no abdômen ou vontade de ir no banheiro. Isso aí é o Filippo Petrionola, né? Há um livro desse endocrinologista, né, que é um médico, então, que escreveu sobre conexões para a mente saudável. E se vocês pesquisarem essa questão de microbiota, de doenças aí, vocês vão ver vários outros cientistas que têm trabalhos publicados sobre essa questão da ligação entre o cérebro e o intestino. Você vê que coisa interessante. Então, vamos falar sobre a técnica de treinamento propriamente dita. Né? Ela consiste em saber qual ponto irá partir e em qual deve chegar. Então, eu tenho que escolher um ponto. Né? Sim, geralmente é de cima para baixo. Aí, normalmente, eu gosto de utilizar assim sempre aqui no coronário. Mas você pode usar a laringe, pode usar o frontal. Usa o frontal, quando é parte da frente, quando é parte das costas, é aqui no reverso do frontal. Aí eu coloco uma mão ali, no espelhamento, e a outra eu vou no intestino. Vamos ver aqui, ó. Vou ler o texto primeiro para você entender. Colocarmos a mão nos centros vitais, ou ponto fitológico, não precisa ser um centro vital, pode ser uma parte do corpo. Tá? Até sentir que está com domínio sobre esse ponto. Então, eu coloco a mão ali, eu sei que eu estou ali conectado com aquele ponto ali. Em seguida, colocar outra mão sobre outro ponto até atingir o mesmo domínio, dupla posição. Então, eu coloco uma mão aqui, vamos dizer aqui, que eu estou falando aqui, e vou com a outra mão aqui. Primeiro, eu sinto aqui que eu estou aqui, e coloco aqui. No ponto de partida, o mais alto, quem estiver mais próximo da cabeça, né? A mão mantém em posição e a outra mão vem fechada até ele, faz longitudinais até o ponto de chegada várias vezes. Então, eu vou aqui, faço isso aqui, escolhi esse ponto, senti, aí eu venho e vou sentindo naquele ponto para colocar. Foda, também com a mão fechada. Fechada, tá. E essa aqui mantém, daí vai fazer. Aí, de novo, ó, fixar a segunda mão no topo, no segundo ponto, e com a outra mão fazer vários trás até o segundo ponto. Você faz inverte daí, né? Deu para entender? Primeiro fica a mão imposta no ponto que é mais alto. E dali você vai puxar até o segundo ponto, fazendo longitudinal, né? Depois, aí inverte. Mantém esse segundo ponto em posição e daí você puxa de lá para cima. Aqui estava um ponto antes. Então, você estava aqui, você puxa para baixo. Então, está dizendo ali. Inverte a mão, inverte. A mão ou o sentido? Isso, exatamente. Daqui para não é fazer contrário, vai, gente. Dá a impressão que o cara sai para fazer de subir, você não sobe. Você vai com a mão sempre descendo. Sim, e lembrar que sempre que vai subir a mão fechada, né? Senão você está levando, trazendo. E vai até embaixo, lá, tinha mais coisas, acho. Não. Pode começar. Tem sim, ó. Ao terminar, fazer aí longitudinal, pode ser até com as duas mãos, do primeiro ao segundo ponto, né? Daí faz longitudinal, daí não para com a posição e faz, nesse trajeto, os longitudinais. E depois transversal, vamos para o primeiro ponto e transversal no segundo ponto.
Vai começar. Vai começar. Mas a hora que você fizer, vou fazer aquele, vou olhar como é que é a técnica. Dependendo da queixa também, né? Sim, isso aí, e também esse espelhamento vem muito do tato magnético. Quando você sente que parece que não está fluindo energia desse ponto até aquele. Por isso, quando é o primeiro ponto que você faz aqui, você coloca a mão. Primeiro, eu faço muito isso. Antes de fazer um arrastamento de espelhamento, eu coloco a mão aqui e coloco aqui. Se eu sentir que não está tendo fluxo energético, eu sei que tem alguma coisa. Então, nas costas você faz isso também. Você bota a mão aqui e outra mão aqui. Aí você sente de um ponto no outro. Aí você já sabe que aí você tem que fazer o espelhamento ou o arrastamento. Você tem que fazer uma coisa para fazer esse sistema aqui. Entendeu? Eu coloco, por isso que eu falei de tato mais dentro. Coloca a mão aqui e outra aqui. Pô, até uma coisa errada aqui. Eu tenho que fazer fluir para chegar aqui. Fazer uma conexão desse ponto com isso. Acontece normalmente quando um dos pontos está congestionado, né? No tato magnético, notou que tem congestionamento. Então, se tem congestionamento no local, ou alguma coisa está parada. De onde que, né? Será que é de onde que está acontecendo que não está indo, né? Alguma obstrução em algum local, né? Aí você vai caprichar nesse tato magnético, vai ver, eu acho que é daqui para cá que não está fluindo. Então, aí você vai fazer esse trabalho de espelhamento. A técnica de espelhamento é repetida várias vezes, cada sessão produz efeitos bem evidentes que você pode constatar pelo tato magnético. O espelhamento também pode ter grande alcance sobre a microbiota, palavra que substitui o que se chama de flora intestinal. Foi comprovada a sua interferência no complexo neurológico, associando-se a doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, esclerose, além da depressão, além do autismo, e principalmente quando inclui o centro extremo. Quer dizer, isso, pesquisadores, pessoas, não é? De outros médicos, cientistas que estudaram isso aí, já estão tendendo sempre a buscar essa relação, sempre tem alguma ligação ali com essa microbiota que é no nosso organismo. Aí é o magnetismo caminhando junto com a ciência, né? Então, os médicos descobriram que há mesmo essa relação da microbiota com essas doenças, e no magnetismo se viu que com a depressão, com o autismo também acontece, né? O Eros, que é um dos fazedores aqui, ele sempre estuda, apresentou, inclusive, um meme aí, na publicação dele depois, que era para ver, ele estudou bastante, agora não, mas ele estava fazendo, antes ele estava fazendo bastante estudo sobre essa ligação, ele apresentou vários tipos de trabalho, vários material científico, né, que foi buscando, de cientistas, meio renomados, para comprovar essa ligação entre a microbiota, o intestino e essas doenças aí. Né? Ele trouxe a parte científica para o magnetismo, né, para a gente... Aí as coisas vão movendo mais rápido. Aqui é um resuminho, né? Lembrando, então, que nós temos, a gente pode ver, pelo que a gente já estudou, temos 3 cérebros, né? Entre aspas, né? O cérebro da cabeça, que é o verdadeiro, né? O do intestino, que a gente acabou de ver, e também lembrar que nós temos o coração, que nós já vimos que tem muita parte do neurônio ali, né? Então, você vê, da cabeça diz lá, né? Que é cérebro da lógica, do intelecto, mas a mente inconsciente dirige cerca de 90% dos comportamentos, né? Que a gente sabe. A maioria das coisas a gente faz no automático, né? O intestino, como já foi dito ali, que o Pereira deu, 90%, ele produz 90% da serotonina, que é aquela enzima, né? Que é importante para a questão da depressão e todas essas questões de décimo de pânico e tal, que tem a ver com prazer, né? Com ânimo, etc. Então, está envolvido, né? Por causa disso, o intestino, então, passa a ter um fator importante no humor e no controle, né? Então, para ver como até a alimentação, tudo isso, né? E a evolução do intestino vai contribuir para a questão do humor, né? E o coração foi visto pela ciência que tem mais caminhos nervosos do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Quer dizer, o coração é que manda mais informação para o cérebro do que o contrário. Significa que o coração capta, né? As emoções, né? Digamos assim, as emoções, os sentimentos, e manda para o cérebro. Então, quanta coisa nós guardamos deles, né? E que vai alterar depois, mais tarde, ela vai estourar uma doença lá. O Brad, inclusive, quando ele faz aquele estudo que ele fala de pensamento, o que mais importante é que você sente.
sentimento, eu estou falando, quando você conseguir valorizar o teu sentimento, e nós sempre falamos isso, inclusive, no conceito do magnetismo, é o que você está sentindo em relação ao que você está pensando racionalmente. O sentimento é uma coisa muito poderosa, né? O sentimento é uma coisa assim, aí você transforma isso para a tua mente, para a tua vontade, né? É uma coisa assim, muito forte. Porque você dizer, eu quero tal coisa, mas o teu sentimento Não não está alinhado com aquilo, daí você não vai conseguir. Isso tem muito a ver com as orações, né? Por isso que a gente fala que a prece tem que ser sentida, não falada, repetida, pode até ser mais explicar quando você sentir. E essa coisa assim também, né, Pereira, que, por exemplo, a pessoa diz, eu quero conseguir tal coisa, mas no fundo ela tem uma culpa, né? Por exemplo, ela acha que ela não merece aquilo. E aí ela mesma se boicota. Por quê? Porque aí fala mais alto o sentimento. O Schubert fala da cura, que fala que os pequenos sabotadores nossos, ele é invisível, mas você quer, mas o sabotador diz, mas eu não mereço, sabe? Não sei o quê. Sabe? Agora, quando você sente aquilo, por isso que fala assim, quando você vibra e ora com desejo, você sente aquilo concluído, sente aquilo realizado com todo o fervor, todo o coração, é meio caminho andado. Isso é bem interessante. Deixa eu só mudar aqui agora para outra parte. Sair daqui. Bom, agora nós estamos só na parte das câmaras, né? Para a gente colocar. Vocês querem que a gente faça a demonstração de todos esses aí? Quer que eu fique primeiro para ele fazer, depois vocês fazem? Não, eu acho que agora é fazer um geral para eles entenderem, né? Eu sento aqui. Daí todo mundo pode ver, né? Fica melhor. Como vamos fazer o exemplo do arrastamento, por exemplo, os inferiores da perna, que eu falei lá, assim, coloca, para ver como é que é mais fácil aqui, fazer o arrastamento. Na verdade, já vou pegar assim, pode pegar aqui, aqui, ó, aqui dá para dar tranquilo. Só para entender. Depois eu faço de lá quando fazer o arrastamento. Então, o que nós estamos falando? A primeira é mais simples, que nós estamos falando. Então, uma que nós falamos do arrastamento simples. Então, eu coloco a mão aqui. É que a câmera vai pegar lá, veja. A sombra. A sombra vai atrapalhar daí lá. A sombra dá para pegar a luz lá? Pode ser. Não precisa ficar vendo, é verdade. Acho que é a luz que... Então, aí, agora pronto. Agora fica tranquilo. Mas aí vai ser filmado depois? Sim, Tem nada a ver com aquilo lá. ali, ó, tá lá. A sombra é só do projetor. Porque se ela se fica olhando lá, e a luz... Aí você fica olhando aqui, você fica olhando lá. Tá gravando tudo aqui, tá, gente? Então, esse arrastamento simples, se você quiser ficar até de frente, que acho que assim dá para fazer. Ó, o arrastamento simples é muito fácil. Eu pego a mão aqui, paro aí, ó. Entenderam, né? Está arrastando aqui. Passando para a mão, pode ser arrastado também para os pés. Passando para a mão. Ó. Esse é um arrastamento simples. Ó. Aí o que ele fala? Eu vou fazer side, expressivo. Aí eu, às vezes, quando eu estou falando assim, estou colocando assim, eu acho prático, às vezes, quando eu quero fazer arrastamento, fazer isso aqui. Ó. E daí eu pego as duas mãos já para botar no programa do braço, que é como se fosse arrastamento dos dois lados dos dois braços, nas duas extremidades. Né? Ou no caso dos pés, aí eu vou, ó, aqui fica assim, ó, fica bom, ó, não precisa parar, ó. Eu paro a mão um pouquinho, estou arrastando, e aí depois vem, aí eu posso fazer, se ela está ali assim, mas eu posso fazer com as duas mãos, pega aqui, e vem, e arrasta, entenderam, não? Se a pessoa está deitada, é mais simples ainda que você pega aqui, você faz assim, pode acontecer correndo o tempo no arrastamento aqui nas costas, isso é muito comum. Hoje as pessoas reclamam muito de dores. Eu estou dando exemplo, quando eu falo de técnica conjugada, dou exemplo do caso que eu atendi recentemente, a pessoa tinha dores na perna e na mão. Dores mesmo, violento. Então, a primeira preocupação minha foi de arrastar essa dor. Então, eu comecei fazendo esse tipo de arrastamento. Só que eu não sabia, eu não tinha nem conversado com a pessoa direito, tinha na piscina, tinha colocado, não sabia direito aonde que era essa causa da dor.
era a dor na perna, nas coxas. Aí eu começava, fazia, lógico, sempre, eu estou mostrando aqui a técnica, mas é claro que antes eu fiz todo aquele processo fazendo, da relação política, fiz os dispersivos, tudo, fiz o tato magnético, não conseguia identificar nada na perna, não tinha nada aqui na perna, nas coxas. Não, mas aí eu falei, bom, vou fazer arrastamento. Pegava o arrastamento e fazia arrastamento. Eu fazia com a mão, mas a pena fazia mais nessa parte da coxa. Eu estou fazendo esse lado aqui, que talvez fique meio prejudicado, que eu gosto de fazer do outro lado, mas aí eu vinha, ó, e dispersivo. Fazia. Bom, fazia na mão, quer dizer, na mão direita, a mesma coisa. Tinha na mão direita e vinha. Aí eu fazia os passes, primeira vez, fiz assim, vinha diagnóstico. Eu falei, mas puxa vida, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a fazer, através do tato magnético, eu quero descobrir na parte das costas. Por isso que aí vem aquela questão do tipo do espelhamento. Aí eu vinha nas costas, botava uma mão aqui, arrastando. Aí percebia que tinha um fluxo de energia corrompido. Não tinha, eu não estava chegando aqui. Aí o que ele falou do espelhamento? Eu boto uma mão aqui, outra aqui, e eu ia tipo de buscando onde estava o interrompimento, ia puxando a energia. Aí descobri, aí eu fiz uma pergunta para ele assim, mas algum diagnóstico que você fez? Ele falou, está aqui no cóccix. Eu falei, aqui que está, que eu tinha percebido antes. Estou colocando um exemplo próprio para você ficar mais fácil como que você utiliza no dia a dia. E é muito comum chegar pessoas com dor nas costas, hoje em dia. E aí, o que eu vou trabalhar pelas costas. Vinha puxando energia, fazendo aqui, fazendo arrastamento, fazendo espelhamento, muito espelhamento, para chegar aqui até que o dia que eu comecei a sentir que a energia fluía. Aí sempre eu terminava com arrastamento, pegava o arrastamento aqui e jogava aqui na terra. E depois vinha, fazia com a mão, e depois vinha sempre fazia o dispersivo. Eu estou dizendo assim, mostrando para você na prática como você pode utilizar a técnica, porque não pode jogar a técnica assim, buscando. Então, essas dores, por exemplo, que a pessoa sente, é muito comum você utilizar isso aqui, aí você trabalha muito a parte das costas. Eu fui trabalhando. E assim, outros casos que chegam para lá, chegou outra parte que agora também, que é a mesma coisa. Inclusive, aí você vai vendo pelo tato magnético, vai percebendo que está interrompido a energia. E o que você trabalha? Concentrado, então mais lento, puxando. Aí é aquilo assim, é mais ou menos aquela questão do tumor, que é um tipo de inflamação. Aí você tentar puxar energia até ver se interromper. Aí você para e vai com bastante, até você sentir que a energia fluiu. Essas dores nas costas, gente, vários casos que chegam para a gente aqui, a gente atendeu, e tem resultado bem significativo utilizando isso. Né? Então, você utiliza o fundamento. Outra técnica, que nós falamos do Deleuze, né? Nós utilizamos o Deleuze, pessoas com enxaqueca. Essa aqui eu uso muito. Esse é o combinado, né? Esse é o combinado. Você usa muito, e funciona bem também. A pessoa chega com muita dor de cabeça, coisa assim, você usa assim, alivia bastante essa dor de cabeça. É claro que dentro do processo desse, nós já falamos de uma técnica, que um pouquinho, quem teve aqui ano passado, nós falamos que nós temos uma técnica bem puxo. Lembra que nós falamos só para repetir, porque quando as pessoas vieram aqui, ó, essa aqui também tem um poder muito grande para esse tipo de coisa. Entendeu? Por isso que tem vários, você tem que saber na hora, é meio intuitivo, quanto é que são, cada um também gosta de você usar uma maneira ou mais outra. Até a dor de cabeça, eu pessoalmente acho melhor essa até para do impulso, né? Esse é do impulso, porque não faz nenhum tipo de imposição. Ele vai tirando a energia, vai tirando, dá uma... Então, na verdade, assim, nós vamos ser sinceros para vocês. Nós utilizávamos muito essa técnica de Deleuze antes nós conhecíamos o impulso, como é que é o nome? Acho que agora que o Rafael colocou outro nome. Quando ele colocou essa técnica que está utilizando assim, dispersão por impacto. Então, nós não conhecíamos essa técnica. Então, no começo, nós usávamos muito essa caixada de Deleuze. Aplicava muito. Depois, quando nós descobrimos, o pessoal testaram essa do... Nós chamamos de impulso, mas não é o nome, dispersão por impacto, que vocês vão ver por aí. Essa técnica também ela tem uma força muito grande, muito boa de utilizar, que foi a maneira que vocês não vieram semana passada, que consiste nessa técnica aqui. Ó. Essa dá um alívio.
Mas ela é só para a cabeça? Não, Pode ser para Não, onde você tiver não. dor. laringe, É para dor. depressão, Não só para dor, para energia. Tem a Energia. gente comentou, não sei se você sabe, no mediúnico também a gente usa muito isso. Né? Às vezes o médium saiu a entidade e o médium sente ainda, por exemplo, uma coisa ruim ficou na garganta, aí você faz nessa região. Porque primeiro, porque você faz, primeiro que a pessoa está sentada ali, é uma técnica que você consegue fazer tranquilamente. Você faz aqui, tá lá, você faz na laringe. Tá você faz aqui. Não é problema. A técnica, ela tem uma força Às muito vezes grande. ainda ficou uma coisa ruim aqui. Uhum. Aí você faz Na maioria das vezes. Né? eu Você tenho pode- mais assim. Você pode fazer no esplênico. Só que ela sempre, essa técnica, voltando aqui, que eu sei que a pessoa sempre foi estar no vídeo na gravação, vocês não tiveram semana passada, ela sempre tem que acabar fazendo assim. Depois do empuxo, você faz Todo esse espaço que você usou para fazer isso, você tem que fazer várias camadas. várias camadinhas. Você faz aqui. Daí é transversal ou a longitudinal? Não, perpendicular. 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 Entenderam, gente? Então, essa técnica também é muito utilizada, né, para esse tipo de coisa. Até para dores também, você utiliza em outros lugares. Então, essa aqui. E o arrotamento que ele está falando lá, parece complicado, mas não é. Porque tem dor no joelho. Né? A pessoa tem muita dor no joelho. O arrastamento aqui, nesse caso, é a melhor coisa. Né? Você vai colocar uma mão aqui e vai puxar para lá. Quando você tem certeza, por exemplo, que a pessoa falou que tem um diagnóstico, que a dor no joelho, ali no joelho mesmo, com a batida, coisa assim, é mais tranquilo. Mas no caso, foi que eu estava passando, a dor era aqui na perna, mas ela era reflexo. Refletir, lembra que você estava na parte da anatomia? Era um reflexo da dor que estava na perna. Então, você tem que também ir fazendo o arrastamento e chegar no ponto que está colocando. Por isso que ele fala, inclusive, que você tem que fazer isso, mas tem que buscar sempre a causa, o que está ocasionando aquilo. No causa ali era uma coisa que existia. Aí, depois que você trabalhar ali, até hoje fiquei admirado que a pessoa chegou no fato, chegou correndo, a pessoa que chegava arrastando aqui, não conseguia. Chegou rapidinho, estava atrasado. Eu falei, opa, aí também que eu falei, tá bom. Não, e é verdade, a senhora sabe, cara, era dor violenta. Dor na mão. Quando prende, a gente já fica quase louca, não tem Então, pressão. Então, aí você percebe assim, fala, puxa, magnetismo funciona. Você pode ter certeza que nesses casos aí, a gente atende ali. E aí que não foi falando, parece complicado, mas não é. Não é que é a questão assim de você praticando e vendo. Claro que no começo vai demorar, mas primeiro você tem que dominar bem essas técnicas dispersivas. O espelhamento já, digamos assim, é um segundo nível, mais para universitário, assim. No início, vocês vão usar mais o arrastamento, o empuxo, e essas técnicas conjugadas, elas vão melhor. O espelhamento vai precisar principalmente da questão do tato, né? Você vai pelo tato magnético, você vê que aqui está congestionado e não está fluindo. Então, vai buscar até onde que ele não está fluindo, vai encontrar os dois pontos, né? Então, está congestionado daqui até aqui, né? Então, você vê que depende muito do tato magnético. Isso é uma coisa que, com o tempo, vocês vão acabar chegando nesse ponto que precisam usar, né? E para casos mais complicados e tal, né? Porque, normalmente, fazendo essas outras técnicas assim, já a pessoa vai se sentindo melhor, vai fluindo. Então, isso é mais para vocês saberem, depois voltar a saber um dia que você chegar para tratar uma pessoa, vocês saberem que a técnica existe e pode ser utilizada, e vocês vão saber o princípio, como é que está lá, do que consiste. Aí alguém vai chegar e falar para você assim, às vezes vocês conversam com outro maquinador, um colega assim, aí entra naqueles grupos de pessoas lá, o cara, você faz um espelhamento, faz um arrastamento, aí vocês fizeram por isso, você nunca ouviu falar de arrastamento? Né? Você nunca ouviu falar de espelhamento? Você nunca ouviu falar do impulso do impacto por impacto? Que nós chamamos de impulso, mas qualquer impulso, eu tenho que colocar o nome lá, nós colocamos impulso, antes para colocar o nome deles lá. Nós temos que colocar, nós temos um sistema no computador, né? Pode colocar o nome disso, vamos colocar rapidinho o impulso. E esse impulso é uma técnica que nós utilizamos muito mesmo. No grupo mediúnico, quando você está no grupo mediúnico, você pode usar essa técnica, que é uma técnica bastante utilizada, que é fácil de utilizar. Às vezes fica ou dor de cabeça, ou sensação aqui, ou aqui, é o mais comum, às vezes, aqui no gasto. Mas a gente sempre vai no transversal, mas aí, às vezes, ainda demora um pouco. Às vezes demora. E esse, ele vai muito mais rápido.
Você pode fazer, você vai fazer ela, e depois você faz tudo, você vai ver só. Tá? Faz assim, depois faz o... Mas eu na semana passada já apliquei no grupo lá o transversal e o longitudinal. Já para depois de uma comunicação. Então, mas aí se você conseguir, a pessoa está sentada, aí você consegue fazer nas costas também, né? Isso é que normalmente eu faço também. E até esse arrastamento nas costas é bem, porque às vezes o médio sente também, por exemplo, ficou ainda energia muito nas pernas, então é o refluxo, né? E aí é o que você tem que trabalhar esse arrastamento nas costas. Então, do humeral para baixo, você faz o arrastamento, coloca a mão no humeral e puxa até embaixo, até, né? E aí alivia aquela sensação que a energia ficou toda nas pernas, assim, né? Flui mesmo. Tá? Certo. E aí sempre que você fez aqui, ó. Você fez aqui, não pôs aqui, aí você vem aqui, aí você faz, ó. Aproveita e já faz os transversais. É sempre utilizar esse processo. O espelhamento é o tiro, que eu falou. Você coloca a mão aqui, tá ali, sentiu. Né? Mas o espelhamento é bom para fazer. Você fez toda a parte da validação, que nós chamamos de H aqui, ó. Você analisou, você sentiu. Aí você percebe, assim, que a pessoa tem reclamação do dor, ou sei lá. Aí você vai buscar para ver se não tem alguma coisa ligada, se está tendo essa ligação entre intestino e cérebro. Então, normalmente eu uso a parte do frontal. Frontal bota a mão ali. Aí você vai sentindo para ver se sentiu. Se você não sentiu, você faz aquele passo que ela falou. Vai para baixo, depois vem, vai de novo. E às vezes eu só faço isso para sentir. Eu boto a mão aqui, sinto aqui, eu senti que está normal. Vamos embora, que é muito ligado ao tato magnético. Vamos embora. Não, está funcionando. Lembrando que sempre depois desse tato, principalmente se demorar um pouquinho, mas sempre é bom, fez o tato assim, já faz o disponível. Não parece ser chato, né? Mas é repetitivo, ela repete toda hora. E todos os magistradores que fazem estudos, você pega já todos eles falam intercalar, intercalar, dispersivo. É ou não é? Todas as orientações, todos os caras que fazem discussão de curso, fala isso. Olha, dispersivo, intercalar, dispersivo. Não, se você colocar que sempre que você impôs a mão de alguma forma, você já faz um dispersivo. E faz um conjunto, faz uma linha dispersiva. Isso é assim, eu não tenho sensibilidade. Ainda se a pedreira coloca a mão aqui, eu já sinto uma coisa ruim ali, né? Vai ruim, então. Aí já tem que... É uma coisa que incomoda, né? A energia incomoda mesmo. A energia que tampona assim, né? Porque congestiona ali. Então, é importante, sempre, né? Fizer o tato, faz, por via da dúvida, pode, o dispersivo nunca vai fazer mal, né? Eu sempre penso assim, se você está com dúvidas, se você está, faça o dispersivo bem feito. Faça o dispersivo. Tá, você está com a dor assim de cabeça, faça um empuxo e faça dispersivo. E a pessoa sai melhor, gente. A pessoa volta. E aí você vai trabalhando com ela devagarinho, principalmente questões emocionais, né? Questões emocionais, você trabalha muito tempo. Que nós vamos entrar depois em outras técnicas, falando aí da depressão, mas normal, né? O emocional, você vai fazendo esse dispersivo, a pessoa já sai daqui já aliviada. Eu tenho um paciente que estou atendendo agora que só faço dispersivo. Eu sei que é um problema emocional, aí uso a indução verbal, é claro. Né? Vamos conversar dentro do som verbal, mas o que eu vou fazer? No emocional não, é só dispersivo. Então, e aí a pessoa melhora, você não imagina a melhora das pessoas. Aí você vai colocando, naquela hora que você vai fazendo aquela respiração, você vai colocando alguns conceitos, vai falando. A pessoa não tem como, não sai daqui, quando ela sai daqui... Esse é 90%, né, das pessoas, assim, é mais emocional mesmo. Principalmente nos nossos casos aqui, nós fizemos nossa estatística, né, aqui, acho que chegava, acho que 90% dos casos é emocional. A nossa situação que atendia é ligada a questões medianímicas, né, vamos dizer assim, da harmonia medianímica. Essa também você não tem muito de fazer concentrado. E é onde a gente pode atuar melhor, né, porque o resto da medicina acaba fazendo, né? Com muito remédio e tal, mas acaba fazendo, até câncer e tudo, né? Então, acontece de ver pessoas que têm câncer, querem vir até para se harmonizar, né? Então, você pode fazer a harmonização, né? Que é com H, e ajudar no tratamento do câncer. Mas, normalmente, o que ela vem buscar aqui, né? Porque ela já está com toda a medicação, né? Ela vem buscar uma harmonização espiritual mesmo, né? Uma vez na palestra do Jacomelo lá, eu escutei quando ele falou que às vezes a pessoa tomava o remédio
E o remédio não fazia efeito porque ele estava tamponado. Então, depois do magnetismo, o remédio fazia mais efeito. Esse é um caso típico assim, de depressão. Eu já atendi pessoas com depressão bem severas, assim, e aí o que acontecia? A pessoa tomava aqueles remédios violentos, fortes pra caramba. Aí você começa o passo com o TDM2, que é uma coisa, vamos falar desse passo, que eu estou tentando aqui agora. Mas é uma técnica dispersiva, só dispersiva, né? Aí quando é passando assim, o médico falou que errou o nome do medicamento. Está usando a coisa melhorar, começa a fazer efeito, dá muito sono, só dorme demais, começa a dormir, né? Até a pessoa que eu atendi agora, falou assim, como é que você foi? Ela falou, puxa vida, dormi muito bem. Toda semana à noite, dormia certinho, não estava dormindo, tinha sono. Vai se harmonizando, ela dorme. Agora você imagina um remédio, toma um remédio para depressão. O médico cada vez fazendo aquele diagnóstico que é meio, não tem assim uma coisa assim científica para dizer que vai colocar, eles vão fazer um experimento, né? Coloca uma dosagem, aí a pessoa não faz efeito, coloca uma mais forte. A pessoa fica dopada e fica ali. E aí depois você começa a aplicar magnetismo, a pessoa parece que potencializa, que ele fala, potencializa esse remédio, que você mexe com o esplênico, né? Mexe com a pessoa, harmoniza a pessoa. Aí, nossa, o médico achou que estava enganado, diminuiu o remédio. Eu falo assim, porque eu não quero assumir, né? Que foi o magnetismo que fez, né? O psiquiatra, né? Porque o psicólogo é um psiquiatra, né? A gente atende os que tomam remédio, a maioria, né? Sim. 90% tomam remédio. Você como psicóloga, né? 90%. Na verdade, porque a gente ainda não aprendeu, né? Na verdade, quando a gente vem para casa espírita para buscar um passe, de algo, até é o quê? Se quer alguém para ajudar a aliviar teus ombros, né? Se a gente aprendesse isso, fazer isso sempre, a gente precisava chegar no remédio, né? Você quer ver uma coisa a assim? gente acha, não é só uma coisinha Quando deixando. Quando eu falei para você nessas questões que a gente fala de arrastamento, colocar assim, você vê nas pessoas assim, você olha aqui na pessoa, que você não passa aqui, só na pessoa. A pessoa vem assim, que eles falam. Sim. Assim, ó. Aí você fala assim, respira. Então a pessoa fica sendo assim, aí toda vez eu brinco com ela. Tira esse ombro, relaxa, com conhecer até amizade. Respira, pode mexer esse ombro, aí você fica assim. Aí fica assim. Na época eu tenho um problema na coluna, tô querendo saber. Mas você percebe que a pessoa não está tensa, você percebe no olhar. A pessoa com depressão, gente, quando chega assim, não, cálcio severo, que é um médico, é tensa, né? É tensa. Aí você começa a dar paz, relaxar, aí a pessoa. Aí você pede para respirar, mexer com o braço. Aí você... É que nem vocês falaram aí do dispersivo, né? Não tem erro, né? Um dispersivo ali, depois a pessoa vai voltando e vai fazendo outros trabalhos. É a mesma coisa a primeira sessão. Você dá uma, né? Devagar ali, só para a pessoa esvaziar um pouquinho, né? Depois ela vai retornando, né? As sessões. Aí a gente vai entrando nos pontos. E aí é comum. Assim, olha, e é comum dentro do magnetismo, você pega na ficha lá que tem depressão, que tem não sei o quê, que tem insônia, que é umas coisas ligadas assim. Aí você tá tudo ela, vai melhorando. Aí falando assim, nossa, mas eu tô com uma dor, você não me tá daqui, tô com uma dor no intestino, uma dor não sei o quê. Não tinha dor. Mas ela não se manifestava, né? Depois que ela vai sarando da depressão, que ela fica bem, começa a aparecer outra dor. Vai aparecer outra dor. Até dor de cotovelo, porque antes não incomodava. Tinha uma coisa muito pior que incomodava, né? A pessoa estava lá trabalhando com a depressão, e aí depois ficou toda a depressão. Bom, agora porque ela estava tudo. Na verdade, a pessoa com depressão, normalmente ela está com alguma influência espiritual. Olha, porque não estou dizendo que ela não tem a sua própria razão de agir daquele forma. Mas ela atrai e ela influencia. É que ela atrai. Ela baixa o que acontece assim, nem sempre. Sim, com certeza. Tem que olhar a causa. O que acontece assim, a pessoa está com uma depressão. Obviamente que junto com ela vai ter, então, normalmente, a gente já encaminha o nome também, como a gente já falou, né? Encaminha o nome para a desobsessão. Porque mesmo que não seja a causa principal da depressão, a questão espiritual, mas como ela está com a energia baixa, ela vai atrair muitos espíritos do mesmo tipo de vibração. Então, um vai fortalecendo o outro e não consegue sair daquilo. Então, a gente... É no ciclo vicioso. Isso, a gente faz
né, uma limpeza, digamos assim, também na parte espiritual pelo grupo mediúnico, né? Então, esses casos sempre, o organizador daí encaminha, né? Fala, Muitas vezes a depressão causada por culpa, às vezes não é nem dessa vida, né? sim. Sim. Aliás, não pertence à vida, só que Pode ser já e Não, às vezes Porque o Mas aí a pessoa é Mas é que nós temos todo o histórico. O histórico não é só de encarnação, o histórico de nossas encarnações, certo? Então, nós fazemos certas coisas, nós corrigimos, outras coisas nós até agravamos. Então, mas tudo refere ao histórico de existência. Então, aí a pessoa chega para nós, nós atendemos, está com depressão. Nós não vamos querer saber se é a questão, saber se é culpa. Não, tratar ela. Porque você harmonizou ela. Primeiro, é aquela questão assim, a pessoa chega para você pedindo comida, ele está com fome. Aí a pessoa chega assim, essa pessoa tem que trabalhar, é vagabundo, você começa a estar com fome, primeiro você dá comida e depois você ensina ela a trabalhar. E a mesma coisa assim, a pessoa chega ali, você fala, mas ela tem que mudar, primeiro tem que harmonizar ela, aí depois sim, que você fala, mas um trabalho em conjunto com o grupo de obsessão e com a harmonização fluídica, aí você vai colocando alguns conceitos para ela mudar. Se ela mudar, perfeito, daí ela vai aliviar, né? Você vai chegar a descobrir a causa real do que está acontecendo aqui, porque nesse caso aí, a causa pode ser, às vezes, um assédio espiritual, um espírito, um falante de espírito está provocando depressão, pode acontecer também. Mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos é a própria pessoa anímica dela, que ela entra numa sintonia de culpa, não sei o que, do passado, de outras questões, tudo ali, que ela atrai a depressão, e junto com a depressão vem todas essas coisas do espírito. Por isso que o tratamento tem que ser concomitante, né? Tratamento magnético. E aí, que você está falando, que quando ela já tem... Primeiro, quando você busca o auxílio, você já começou a sua cura. Interno, sim. Aí você vem numa casa espírita, se você tiver realmente acompanhado. Normalmente, tem pessoas que entram, me sinto bem. Quando eu saio, daqui a pouco cai. Às vezes a entidade nem fica, nem entra, né? Chega, fica esperando só. E aqui dentro, claro, daí você reforça a defesa da pessoa, a tendência dela é cada vez melhorar e afastar qualquer outra influência. Mas a causa, se a gente for analisar sempre, a causa de tudo e qualquer problema somos nós mesmos. Por mais que tenha influência nefasta, nós podemos fugir daquela vibração, né? Aí você porque veio coisas erradas todos fizeram. Usando seu exemplo, você veio na casa espírita, se sentiu bem, você preparou que você colocou para ela, poxa, eu tenho que voltar lá para casa, porque estou com aquele plano lá, eu vou ter que encarar aquilo lá, tá pronto. Então, acontece... Por isso tem que estudar, tem que fazer tudo. Olha, e acontece também uma outra questão. Aí a pessoa vem aqui, ela se melhora um pouquinho e tal, fica 2, 3 dias, aí some. Aí fica bom, aí vai de novo para a mesma, não muda nada. Aí passa, olha, nós tivemos casos, quando eu estava na outra instituição lá, caso de um rapaz, que ele vinha, melhorava, ficava bem pra caramba, sumia. Passava 3, 4, 5, 6 meses, né? Aí quando vinha, estava de novo lá. Mesma coisa, mesma ladainha. Porque a gente sempre orienta, né? A pessoa tem que Essa estudar, pessoa quer mudar. tem que fazer isso. A gente, né, inclusive, trabalhar no bem, também é uma coisa que ajuda a melhorar a vibração, para que não seja assediado por entidades, etc. Né? Então, a gente faz toda essa explicação, mas só que, claro, daí não é como aí é a escolha de cada um, né? A gente não pode... Só que é impressionante. Quando via, estava de novo lá. E vários casos, né? Volta, até hoje, volta alguns que voltam. Aí volta do mesmo jeitinho. Quer dizer, não entendeu nada, ainda aí você vai levar. Quem tem mediunidade também, às vezes, se nega a trabalhar com isso. É verdade. Nosso grupo mediúnico, né, que a gente participa antes de fazer o estudo mediúnico mesmo. Nossa, era uma turma de quantos? De 20, de 30? Onde é que vai essa turma? Vai vir algo, vai comigo. Então, porque a gente começa a mostrar tem que mudar, né? Que tem começar a querer o trabalho todo que tem. Então, muitos dizem, puxa vida, que não é porque acha que chega ali, a coisa é assim. Exato. E é difícil, né? Por mais que você queira, você vê, você está pensando com conhecer é fácil, difícil é se conscientizar, né? Passar a praticar. Difícil é de conhecer nós mesmos. A gente não se conhece. Então, quando nós estamos falando aqui, o foco do nosso trabalho, da nossa instituição, nós temos sempre esse foco como magazador espírita e nós valorizamos muito essas questões emocionais, porque nós achamos, não, isso aí está lá, inclusive na Organização Mundial de Saúde,
já colocou que o grande mal da humanidade são as questões emocionais, a depressão e tudo, porque o resto das doenças, a medicina está indo cada vez com passos longos aí, resolvendo vacina, remédio para isso, remédio para aquilo, e cirurgias, e técnicas que fazem aí para quase tudo. Chega praticamente a 99% das doenças, eles conseguem aliviar, pelo menos, as dores. Mas as questões emocionais não estão a sério. Hoje, já é de trabalho, da pessoa falta de trabalho, de produtividade, de tudo, suicídio, muito bem. Agora nós estamos numa fase terrível, gente. Se vocês soubessem aí como é que está hoje as questões emocionais, você trabalha nessa área, você sabe disso. A multidão de pessoas que estão com problemas emocionais, crianças jovens, idosos, tudo nível, por causa dessas incertezas que ocorrem para todo lado, de coisa para cá e coisa para lá, e não sei o quê, e muita informação ao mesmo tempo, as pessoas estão pirando. Você percebe pela mídia aí. A quantidade de homicídios, a pessoa, qualquer coisinha, está pegando arma, matando outro, fazendo coisas bárbaras aí. Isso é problema emocional. E aí eu sempre falo isso. E nós, como espíritas, temos essa obrigação de, pelo menos, orientar as pessoas que chegam para nós sobre isso. E ajudar elas. O magnetismo é uma forte. O magnetismo, o diálogo fraterno, os grupos de obsessão, nós temos essa vamos dizer, 5 horas. Agora você senta aqui, eu que vou demonstrar você. Não esqueça que não existe problema somático que não tenha origem do psiquismo. Todo problema somático é origem do psiquismo. Então, você sempre está tendo psiquismo, Foi o próprio remédio. Eu permito agora. Meu Deus! Queria Vingança! Eu vou embora, gente. Não, só para mostrar a questão do espelhamento, né? Então, vamos supor... Está pegando bem, Ana? Peraí, vamos fazer uma. Na frente. Aí fica, aí não pega. Aí dá pra... Aí. Então, só para... Viu? Que bom que ia pôr a perna aí. Não. Ninguém reclama. Eu atendo todo mundo assim. Aí você reclame, né? Não. Já chego lá, tem uns que já chegam, já pega a cadeira, às vezes quem da cadeira, já tá puxando a cadeira no pé, já gostaram. Você fica com o chicotinho do lado. Gravando, hein? Tá gravando, hein? Tá gravando. Então, vamos supor que eu fiz o tato e percebi que tem congestionamento, né? Então, vamos supor que tem um congestionamento, digamos, aqui, daqui a aqui, tá? Vamos supor, tá? Então, eu vou colocar a mão sempre de cima primeiro, vou sentir um pouco aqui, aí vou colocar a mão no segundo, vou sentir ali, aí eu fecho a mão e venho, vou fazendo, aqui para lá, aqui para lá. Isso aí para quem é? É o espelhamento. Espelhamento. Né? Não, sim. É o espelhamento, porque eu notei que não tem... Tá tendo um posicionamento aqui, né? Tá? Então, vou fazendo assim, ó. Mão aqui, tá. Aí, senti que aliviou um pouco, aí eu troco, deixo essa mão ali e vou fazer daqui para cá. Tá? Daqui onde estava para lá. Aquele outro. Tá? Então, veja que eu faço assim, fecho, volto, faço. Estou arrastando, é um tipo de arrastamento, né? Só que é entre 2 pontos. Então, chama espelhamento, tá? Então, estou fazendo isso aqui. Aí, depois... Eu não tenho habilidade, não. Então, mas eu tenho sensibilidade. aí depois a gente faz o longitudinal e faz depois o transversal nesse ponto e o transversal nesse ponto. Entenderam, gente? Né? Isso é diferente. Mas é como a gente falou, não é muito comum. É um caso excepcional, doenças mais crônicas, doenças mais que costuma ter esse tipo de coisa, né? Porque um congestionamento de um ponto ao outro e tal, isso aí normalmente pode até acontecer, mas se fazendo o H, normalmente a coisa flui e vai. É mais coisa crônica. Ou até mesmo o arrastamento que você fez assim, ele vai puxando. O arrastamento vai, né? Então, tem aí vamos ver, então, só o arrastamento agora, né? Que é o mais comum. Então, tem, por exemplo, a dor, vocês já viram, né? A dor, então, pode ser o simples, é fácil de fazer, né? Que daí coloca
Então, digamos, tem uma dor no ombro, né? Então, se eu quero fazer o arrastamento simples, eu coloco a mão aqui e já puxo. Aqui, puxo, vou puxando, né? Esse é o arrastamento simples. O conjugado, Aqui. o conjugado, daí é que eu vou fazer as duas mãos. Aí a gente usa mais o conjugado, só mostrei porque a gente... Aí vocês vão ouvir falar, já fez arrastamento. Aí vocês vão ouvir falar, mas ninguém nunca falou o nome dessa bendita palavra. Essa é só arrastamento, fica mais confortável com essa mão. Vamos supor que é um arrastamento simples. Então, seguir fazer isso. Puxador, que está no ombro, para a extremidade, que é aqui. O ideal é que você peça para a mão, até nesse caso, como a mão dele vai até o joelho, é que você deixa a mão para baixo. Manda ele botar a mão para baixo. Né? Solta a mão e daí você faz assim, porque senão você está parando no joelho. Né? Então, daqui você puxa para cá. Se for conjugado, é a mesma coisa. Você põe aqui e já começa a fazer né? Não para, não fica com essa mão parada aqui. Põe e já puxa. Puxa, puxa, puxa. Depois você vai fazer também dispersivos lá, dispersivos aqui. Né? Entendendo, gente? Daí, quando é o problema lá, tumor, câncer, uma inflamação qualquer, né? Que tenha, tá com inflamação lá, sei lá. No meu caso, tem uma inflamação no cotovelo. Pois é. E condilite. Então, É mas uma aí inflamação é uma inflamação. no tendão. Pode usar concentrado e pode fazer arrastamento e puxar para frente. Daí eu acho que nesse caso é uma inflamação mais externa, você pode até fazer normal a flexibilidade. Mas se for uma inflamação mais dentro dos órgãos lá, né? Uma infecção, um tumor, um cisto, alguma coisa que você tenha que puxar para fora. Então, vamos dizer que está botando no fígado aqui. Vamos supor que seja no fígado. Então, se é no fígado, o aparelho digestivo, você vai puxar para o intestino para ele ir embora, né? Então, você vai concentrar aqui, aqui não, esse aqui não é o fígado. É contrário, aqui é o vaso. Então, você pôs aqui, vamos supor aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, sentir bem. Se você sabe que é um tumor, você vai sentir como se naquele exercício que nós fizemos. Vamos sentir aquela energia densa grudar na tua mão, tá? Você puxa para a tua mão. Aí, da tua mão, você vai ter que fazer para ele sair pelo intestino, né? Então, você vai fazer por aqui. Tem alguns magnetizadores que utilizam, por exemplo, alguma coisa assim que tem assim, eles criam até próprios drenos para colocar para puxar, metaliza. Então, mas isso que eu queria dizer. Daí você pode, você imagina o intestino aqui, você pode arrastar, por exemplo, do fígado, né? Fez ali primeiro, sentiu que grudou na mão. Aí você pode, no começo, essa energia você não vai puxar sempre que tem a dor, você vai arrastar ela até o intestino. Então, você vai imaginar, bom, o fígado ele sai lá no duodeno, né? Como nós vimos lá na anatomia, então você vai arrastar até o duodeno e fazer com que ele flua pelo intestino e tal, vai e sai. Mas qual a velocidade disso? Não, esse é lento. No começo do lento é lento. Esse que é de tumor, inflamação e coisa, é lento. Começa lento. Começa depois lento. você vai Como até se você fosse abrir um caminho. Você vai arrastar para abrir o caminho, porque é uma coisa densa, ela vai lá por dentro, não é aqui por fora. Diferente de uma dor que você vai puxar para fora, né? É lá por dentro, então você imagina. Estamos falando de tumores. Isso, você foca lá, é uma coisa lá no fígado, infecção, ou tumor, câncer. Então você vai sentir ela aqui na tua mão, né? Fez uma coligação, mas daí você vai imaginar ela lá de dentro, sendo arrastada pelo intestino, e vai indo e sai. E daí você vai mais um pouco. Depois quando a coisa, você vê que formou um canal, assim, digamos, está na fluida, aí você pode fazer mais rápido. Se for no pulmão, se você conseguir achar pelas costas, achar que é melhor, você tem que achar o melhor lugar que você consegue pegar aquele tumor ali, né? Que você for depende do lugar que tem, você tem que sentir. Aí vai muito aquela questão do poder mental, você vai saber o que é o fígado, saber o que é. Você tem que imaginar pegando, né? Sentir. É coisa anímica mesmo, né? Sim, isso poder anímico. Exatamente, o poder do nosso pensamento. Capacidade. Foi que eu estava falando da vontade. Estava falando da vontade, nós falamos agora há pouco ali. Essa aí é a tua vontade. Por isso que às vezes a pessoa estava falando aí, que vocês já viram, quando eu estou fazendo aquela respiração que eu estou falando aquilo, na verdade eu faço um tipo de um arrastamento mental, porque eu minha mente fala assim, tá agora, fazendo com que a pessoa, e eu estou sentindo, eu tenho que estar no meu pensamento, eu tenho que estar vendo ali.
Se eu sei que a pessoa tem um câncer, ali um negócio qualquer no estômago, seja o que for, eu imagino aquilo ali, imagino aquilo pulando, aquele fluido alcançando. Mas falando da técnica em si, você tem que estar mentalizando, por isso que você vai tratar o doente. Na primeira vez, você fez só a harmonização. Por isso que na primeira vez, a gente faz a harmonização. Daí vai estudar o caso do paciente. É um caso assim, 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 né? Tem um tumor lá e tal. Daí você vai, busca as informações aqui, em outros lugares, né? Por isso que a gente já colocou lá as figuras e tudo para não dar tanto trabalho para você estar pesquisando, né? Aí foca ali, então ele tem um problema aqui, eu vou fazer, que técnica eu vou usar? Vou usar essa, vou usar aquela. Se eu vou fazer arrastamento, então eu vou puxar por aqui. Aí na hora que você está com o paciente, você lembra daquela figura lá e vai fazendo, né? Sabe que a figura está dentro dele, né? Ou você fala, vou fazer um arrastamento, vou fazer um concentrado, puxando, aí você vai ter que... Porque a pessoa que procura, imagina que é algumas sessões, vai. Mas o magnetizador, nem ele sabe, né? Ele vai indo, pode ser muitas, né? Exatamente. E às vezes até abaixar um pouco, diminuir a ansiedade da pessoa, porque a pessoa quer em poucas sessões. Né? Mas é que Sim, mas isso é questão da gente ir conversando, né? Então, mas aí é que veio aquilo que você mesmo falou, e eu tenho influenciado, as primeiras, harmonizando ele, porque daí ele vai se sentir bem. Aí ele vem. Entendeu? Se você se sentiu bem, se você vai tentar, às vezes, querer colocar um concentrado... Por isso que a primeira você não... Você vai, aí a segunda, aí não vai melhorando... A não ser que seja uma dor mesmo, uma dor que está incomodando, né? Por exemplo, uma dor de cabeça, nossa, uma dor de cabeça horrível. Então, você faz toda a harmonização e tal, aí você vai tentar fazer. Por exemplo, eu ia optar pelo empuxo, daí ia fazer o empuxo, né? E fazer o perpendicular. Né? No caso ali que eu falei, quando eu tenho uma pessoa também que ela tinha enxaqueca severa, e aí eu fui fazendo primeiro, fazendo impulso, já melhorou, aí depois fui perguntando, que nem ele falou, ela vem, porque ela retornou, porque ela ficou melhor, né? Mas onde é que é essa dor? É do lado... Então, direito. Isso pode ser na sequência, das próximas. Né? Aí você vai fazendo do outro lado, aí você vai usando o tato magnético, você vai usando... E aí você vai buscando, no caso é um caso grave, porque ela teve que mudar, que ela não veio, mas ela melhorou bastante, estava bem melhor mesmo, que ela fez o sábado, ela mudou para outra região aí que não pode vir mais no sábado. Mas aí é uma causa que a própria medicina não consegue descobrir a causa. Tem algumas coisas que a medicina não está... E aí a gente vai tentando pelo magnetismo também. Eu não tinha conseguido alcançar ainda, mas eu estava aliviando ela. Tanto é que ela vinha, ela tomava remédios controlados, fortíssimos. Aí já não estava tomando mais remédio, estava tendo crise. Enxaqueca é terrível. E enxaqueca tem a ver com o emocional. E aí ela estava tendo crise uma vez por semana, e quando os cantos controlados, tem os remédios controlados, tem remédios fortes, vitais, pretas, que estão... Ela teve que se afastar do tratamento por causa de que não pode vir mais, por causa da região que ela... Mas a ideia era ainda trabalhando até você encontrar. Até esse trabalho a gente faz também, nesses casos assim, essa dor crônica, como enxaqueca, por exemplo, que a gente sabe que tem muito a ver com a parte emocional, também tem a ver com a espiritual, né? Então, a gente, nesse caso, também encaminha nós para a detoxicação. E tinha casos, junto com o caso da detoxicação. E esse aí foi um dos casos que eu fiz muito essa questão do espelhamento, tentando buscar se tem alguma conexão com a microbiota, que eu sei que o problema de cabeça pode estar ligado a isso aí, né? Muitas cabeça tem que ver com o intestino, se não está preso. Fígado, baço, está buscando, porque não é uma coisa assim que eu sei. A gente vai ver... Se a medicina, mesmo que todo exame, que seja exame poderosíssimo, ainda só tem, não conseguir descobrir a causa. E aí, a pessoa tem dor. Então, esses casos é que são bons para a gente, né? Porque aí a gente consegue alguma coisa. E aí você alivia emocionalmente, ela fica bem. Ela volta rapidinho, você não está voltando. São questões energéticas mesmo. Né? É que às vezes não estavam no físico, digamos assim. Quando ela tinha é energético. Não era uma questão física. Você pensava, era um momento que ficou aquela lembrança. E aí o médico, eu tomava já quantos? Exatamente. Então, e são essas duas coisas. Existiu outra que eu não lembro, mas a labirintite e a enxaqueca, elas têm muito a ver com essas questões. Foi trabalhado bastante tempo com isso. Sim, nós fizemos magnetismo e tinha até uma causa que era do vida, lembra? Daí, quer dizer, nesse caso, daí eu concordo com o colega, que pode ser que não esteja aqui.
Eu não sei, Mas eu às não lembro de vezes, caso, mas agora eu não lembro, sim, sei que é uma coisa mas às interessante. vezes, Sou de casa. na contrária, ainda, pô, às vezes é dessa vida, né? Houve casos, por exemplo, pessoa que sofreu abuso na infância e aquilo ficou sufocado na memória. A pessoa tampou aquilo e não quer lembrar mais. Então, se você perguntar, só um pouquinho, se perguntar assim direto para ela, ou ela não quer falar mesmo, ou ela às vezes até não lembra mais, porque foi uma coisa muito, assim, ela era muito novinha, 1 ano, 2 anos, e ela bloqueia na memória aquilo, né? E aí, com o tratamento, você, depois dessa vez... É isso que eu ia falar, que eu estou dando um spoiler aqui, porque ela falou não, muito. não vai entrar na técnica. Mas é uma técnica, mas usando muito, que é a sedução sonopolítica. Eu uso muito, depois, mas é uma técnica, você sabe disso, que vai trabalhando, eu trabalho muito com isso. Eu utilizo muito dessas técnicas. São técnicas assim, que a gente fala assim, da experiência nossa, né? Os casos que a gente atende, que é quando ela falou assim do impulso, do inverso, a gente usa bastante, do arrastamento, a gente utiliza. Então, a gente vai falar técnica que a gente mais utiliza. E essa técnica, que eu gosto da dedução verbal e da dedução sonopolítica, vamos ver para frente, sem entrar no Mas aí, voltando para a sala de hoje, o que ficou de dúvida? Não, a dúvida que eu tinha, pelo menos, tirou quando mostrou as 2 técnicas de novo. Porque às vezes mostra uma, mostra outra, a gente fica meio assim. Que é muito São todas tempo, parecidas, né? Por Por isso que a gente já pôs junto, Sim, né? Para a gente poder diferenciar bem, né? Diga. Por isso que é o final, né, da prática, isso é importante, a visualização, porque se tivermos dúvida, nós vamos Aí vê de novo, vídeo né? lá, E essa parte aí eu acho fundamental. Eu acho que hoje ficou bem gravado, hoje ficou bem legal, mas no anterior tinha uns que Agora o áudio. Não, o áudio desse aqui, o áudio ficou bom, com certeza. Esse aqui eu sei, confio, eu testei várias vezes aí. Mas aí, se o áudio ficou bom, pelo menos dá para olhar, para enxergar, né? Pois é, a gente não tem certeza, mas é possível que mais para o final do ano a gente possa achar, fazer uma parceria com outra casa espírita que tem mais espaço. Daí a gente pode ir fazer um treinamento lá para todos daí fazerem dupla, né? E a gente daí corrigindo tudo direitinho para, né, se Deus quiser, as coisas vão fluindo, né? Porque aqui o espaço é muito pequeno, né? Então, para todos fazerem, acaba fazendo só uma dupla, os outros ficam olhando, daí às vezes a dupla fica meio constrangida. Assim não, daí fica todos em dupla, aí um não vestiu o outro. Aí a gente, só nós que vamos ver se vocês estão fazendo ou não estão fazendo, mas nós vamos acertar isso aí, né? Tem até o final do ano, tem bastante tempo para vocês irem treinando. Então, por isso, vão treinando com a cadeira em casa lá. Mas tem que usar a criatividade também, né? Porque você vê, enquanto a gente usa, deixa de ser uma forma de criatividade, né? Essa mentalização que a gente faz, se o paciente está aqui, você não está enxergando o órgão dele, mas você o estudou lá, você projeta nele aquilo que você estudou na anatomia, projeta nele, está aqui e tal, eu vou fazendo isso. Então, você tem que começar a desenvolver essa parte. Então, aqui na cadeira também, a cabeça aqui, e eu vou fazer, e vou já imaginar a pessoa aqui e vou fazendo. Tem que começar a treinar isso em casa também, né? Tá bom? Vou interromper a gravação, então. Tá?